Patrícia e Luciano, sejam muito bem-vindos ao Educa Floripa. Patrícia, a gente queria entender como é que começa a tua relação com o Clube da Leitura. A minha relação com o Clube da Leitura começou em 2012, a convite da professora Eliette. Ela leu o livro Naufragados, né, que foi publicado em 2011 pela editora Cuca Fresca, e ela me fez o convite. E de lá para cá, eu venho tendo esse relacionamento íntimo com o Clube da Leitura, fazendo visitas nas escolas, conversando sobre as minhas obras e, enfim, é maravilhoso participar dessa equipe. Hoje é a Valesca, né, que está com a gente, está sempre me convidando, a gente está sempre junto, participando de formações. E quais são os desafios e os benefícios de lidar aí com a literatura regional? Os desafios são bem grandes, assim, né? Porque ser escritor é um tanto complicado, né? Principalmente dentro do caminho do ramo editorial, eu digo assim, né? O mais complicado para um escritor é realmente a parte da edição, né? Mas em contrapartida é tão gratificante escrever, principalmente eu escolhi o cenário da ilha para trabalhar nas minhas obras. Então esse contato, né, a gente conversa com as pessoas para ter elementos para colocar dentro do livro. O primeiro livro foi o Naufragados, então eu fui muito a Naufragados, conversei bastante com os moradores, eles me passaram elementos enriquecedores para a obra, sabe? Eu digo que eles que foram assim um diferencial para fazer esse trabalho, né? Então tem os desafios que a gente tem que sair, né, em campo, pesquisar. Às vezes a gente passa noites, né, com o livro na cabeça, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever, mas também tem, né, um lado bom, um lado lúdico, né, de tudo, que todo escritor, eu acredito que tem essa mesma impressão que eu tenho. Também deve dar um orgulho imenso de ver as histórias vivas aí dentro dessas páginas. É como o nascimento de um filho. Quando tu vê o teu trabalho... Na verdade, assim, quando eu termino um livro, eu fico triste, porque acabou a história, né? Mas aí tem o andamento, né? A história está ali, as pessoas estão lendo. Então, quando eu vou nas escolas, eu digo que é muito gratificante participar do Clube da Leitura, né? Quero frisar bem isso, porque é dentro das escolas que eu percebo o quanto que o meu trabalho é importante. O quanto que ele é gratificante, os alunos, eles interagem, eles criam peças de teatro, eles fazem cartinha para mim, eles fazem folders, sabe? E depois eles também vão a campo, eles vão a Naufragados. Então, eu tenho 3 personagens que são inspirados em personagens reais dentro da obra e eles conhecem alguns, então aquilo para eles é magnífico, né? Então, eles estão... eu digo que o livro sai das páginas, né? O Naufragados, ele consegue sair das páginas para a praia. Então, as crianças, elas leem a obra e elas vão a Naufragados. Não ficou um mundo assim, um reino que eles não têm acesso. Eles têm acesso ao que está no livro. Luciano, e como é que a literatura pode contribuir para fortalecer a identidade cultural catarinense? Olha, a literatura, ela, no meu ver, ela fortalece em todas as questões da sua vida. E como manezinho da ilha, e a Patrícia também, a gente se identificou muito com isso quando nos conhecemos, em 2018, nós temos esse trabalho de não perder a nossa cultura, de resgatar o que está escondido, vamos dizer assim. Essa demanda de pessoas novas na ilha, ou nas escolas, faz com que a nossa cultura vá se perdendo pouco a pouco. Então a gente não pode perder a nossa cultura. E como a leitura mudou a minha vida e eu tenho esse hábito de ler hoje, de entrar na história, viajar na história, conhecer lugares, eu acredito que a literatura faça isso com as pessoas. Nós conhecemos, num desses encontros nas escolas, uma menina que veio de Búzios e ela se apaixonou pelo nosso linguajar, a família dela. Tanto o pai dela era pescador lá, conheceu os pescadores aqui. Toda essa nossa regionalidade não pode se perder, né? Então, eu vim incentivando a leitura porque a leitura mudou a minha vida, né? E depois de um grave acidente, eu gosto de contar essa história para os jovens, para os adolescentes, até para os adultos, porque meu pai dizia, estuda, meu filho, estuda, senão nunca vai ser nada na vida. Mas ele não tinha o hábito da leitura. Ele sabia que estudar era bom.
mas não tem esse hábito de ler, que a leitura é o exercício da mente, que a leitura transforma a tua vida. Então eu conto a minha história em forma de poesia. E ela ficou assim, eu fui demolir uma parede, com uma marreta eu quebrei a viga. Caiu tudo sobre mim, eu quase perco a minha vida. Muitas noites sem dormir eu não encontrava uma saída. Quando eu pensei que fosse o fim, eu abri um livro em despedida, foi então que eu renasci. A leitura mudou a minha vida e a poesia tomou conta do meu ser. Devoro versos, vomito rimas, mas minha sina é escrever. E as crianças gostam dessa forma que eu conto a história, né? Então tenho muitas poesias que são focadas à ilha mesmo, a Lagoa da Conceição, a Ponta Silulus, ao meu pai que era pescador, que tinha o rancho de pesca ali ao lado do Forte Santana, a casa dos meus avós era ali também. Então a gente tem esse amor pela ilha, né? Eu tenho, a Patrícia tem também. Então é uma coisa gratificante e cada vez mais poder mostrar o benefício que a leitura traz na vida de uma pessoa. Vocês não só fortalecem a cultura mané, a nossa raiz aí, mas também tiram essas crianças das telas, né? Sim, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho um filho de 12 anos e tenho uma filha vai fazer 20 agora, que são apaixonados por leitura. Então a gente vem incentivando a leitura já desde pequeno, né? Então é claro que eles têm esse mundo digital, mas não perde o foco, né, na leitura, na literatura. Por quê? Porque quando tu está estudando, tu está na escola, tu vai fazer uma prova, tu tens o hábito de ler, tudo se torna mais fácil. Eu sempre passo isso para eles, que chegar no vestibular, para a faculdade, se tu já tens o hábito de ler, tudo vai se tornar mais fácil. Não vai ser vamos dizer, aquela pressão tão forte, aquela montoeira de livro para dizer, aí, agora. Não, vai se tornar uma coisa natural. Então a gente agradece a participação de vocês e se quiser deixar um convite para outros autores fazerem parte do Clube da Leitura. Então, o Clube da Leitura já faz isso, né? O Clube da Leitura, ele é muito voltado assim à Valesca, tem muito essa preocupação de estar trazendo os autores locais, de estar fomentando, né, que isso se expanda, né? Então esse projeto é magnífico, ele tem mesmo que ter esse alicerce assim, mais pontual, eu digo, para realmente tá dando tá mostrando a cara dos nossos autores, que temos muitos, né? São muitos, e é isso aí, a gente quer continuar cada vez mais fazendo essa parceria maravilhosa com o Clube da Leitura. No Educa Floripa de hoje, pudemos acompanhar experiências que marcam a infância e fortalecem vínculos. O programa de hoje fica por aqui. Esperamos você na semana que vem. Até lá!